Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Considerações sobre o pecado que herdamos. Eu não sei qual parte mais, deve estar na 450. Romanos 5,12. Quebra o galho para nós aí, pecador. Abre aí, que o outro pecador vai ler aqui. Porque é disso que fala esse texto. É estranho, né? Como assim pecador? É isso que o texto fala. Romanos 5,12. Olha o que diz aí. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Para a gente começar a entender considerações sobre o pecado que herdamos, ou seja, nós estamos estudando o que aconteceu com a gente quando o nosso carrinho, imagine que você é um carro, lá no Éden, bateu de frente com um muro e deu perda total. É isso que aconteceu no Éden. Nós batemos de frente com um muro, empenou o chassi e deu perda total. A pessoa botou o celular para despertar agora, 11 da manhã, eu vou acordar mais tarde. Mas aí o Espírito Santo falou: sai daí, pecador, bora, vou deixar você dormir nada, vai para o culto. Aí o relógio desperta agora, 11 horas da manhã, no meio do culto. Ó. Como é que... Deus é bom, né, velho? Pois é, mentira, é o remédio que tem que tomar. Véio. Diante dessa batida, nós colidimos contra Deus e perdemos. Todas as vezes que colidimos contra Deus, nós vamos perder. Bater de frente com o Todo-Poderoso não é inteligente. Desobedecer ao Todo-Poderoso nunca é inteligente. E nós nunca ficamos sem as consequências dessa obediência. Pois é, lá no Éden batemos. Isso empenou o nosso chassi. E hoje em dia nosso carrinho anda, como eu já brinquei com vocês aqui, é uma boa ilustração para o que aconteceu com a gente. Nosso carrinho anda puxando para a mureta, quando a gente está dirigindo. Essa semana eu dirigi com o Lucas. Nós fomos ao Vale do Ribeira dar a primeira aula para os seminaristas da extensão do Sebate no Vale do Ribeira. 6 horas e meia de viagem. Na volta eu já não estava aguentando mais. Falei para o nosso noviço, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Falei: Lucas, leva que eu vou dar uma relaxada. Lucas pegou o volante, eu dei uma deitada. O que eu dei uma deitada, eu dei uma pequena cochilada. Olhei para trás, o Lucas estava paralisado, assim. Cansado também, né? Paralisadinho. Falei: e agora? Pergunto se ele morreu, se ele está vivo. Se ele falar que morreu, eu estou perdido, o que eu vou fazer? Que estávamos ali, 2 zumbis, cansados. E a gente sabe como é que é um carro em alta velocidade, né? Se o cara dormir, vai puxar para algum lado, né? Nosso carro vive puxando para o lado que não deve. Dentro dessa herança, dessa inclinação que a Bíblia chama de velha natureza, nós temos um grande problema, que é o fato de não conseguir ver, nós não conseguimos enxergar o caminho da salvação. Porque a morte, quando a gente fala de morte na Bíblia, ela nunca é final de nada na Bíblia. A gente entende morte como fim das coisas, porque nós vivemos dentro de uma cronologia dos fatos, nós vivemos dentro de um dia após o outro. Então entendemos a morte como um encerramento das coisas para aquela vida que partiu. Mas a Bíblia não vê a morte dessa forma. Na Bíblia, morte é mais um sinônimo de emancipação, de afastamento, do que morte em si. Morte na Bíblia não é sinônimo de finitude, mas sim de separação. Porque quando eu começo a desenvolver o pecado que está na minha natureza, eu me afasto de Deus de 3 maneiras. Eu morro 3 vezes. Eu passo a morrer fisicamente,
E é por isso que as crianças também morrem de maneira inocente, sem nenhum tipo de pecado cometido, porque é o fim de todos. A criança, ela não tem pecado ainda, mas ela já tem a natureza pecaminosa. Então é por isso que ela também tem que morrer. Não tem como. E aí, dentro dos defeitos da nossa genética, que nós herdamos também pelo pecado, como já nascemos morrendo, às vezes isso acontece cedo demais. E nós ainda temos os acidentes, os erros médicos e uma série de processos que pode levar uma criança a falecer antes da hora. Pois é, diante de tudo isso, o nosso corpo se separa do nosso espírito. E é isso que a Bíblia chama de morte física. Porque temos que ir a julgamento. Então não vamos ficar para a semente aqui, para o resto da vida, isso não vai acontecer. Só que não é só isso que acontece. Quando nós pecamos, desenvolvemos o nosso pecado, nós também desenvolvemos uma outra morte, que é a morte espiritual. Ou seja, a pessoa está viva sobre a face da terra, mas ela não tem vida com Deus, ela não tem vida espiritual, ela nunca startou a sua carreira espiritual, ela nunca startou a sua caminhada com Deus, ela nunca se converteu, ela nunca se entregou, então ela está espiritualmente morta, ela está separada de Deus neste mundo. E se ela morrer fisicamente nessa condição, ela vai puxar a terceira morte para a vida dela, a terceira separação, que é a eternidade sem Deus, que a Bíblia vai chamar de inferno. Ou seja, ela está separada das bênçãos de Deus, não de Deus, mas separada das bênçãos de Deus, da salvação em Deus na eternidade. Porque separada de Deus, nós teríamos que dizer que Deus está de lá, ela está de cá, e Deus está em todos os lugares. Então, só que Deus está no inferno para punir essa pessoa, executar o seu juízo. Então ela passa a ter morte eterna. Jesus veio para resolver os três problemas, as três mortes. Porque quando ele morre na cruz e ressuscita, ele está dizendo assim: olha, da mesma forma que eu ressuscitei a mim mesmo, eu posso ressuscitar vocês. Vocês não precisam mais ficar no túmulo. Eu vou tirar vocês novos em folha da catacumba. Ele também resolve o problema da morte espiritual, porque a partir daí nós podemos nascer de novo e ter vida com Deus através de Cristo, através do que o Filho, do caminho, do vivo e novo caminho que o Filho nos construiu. Então, através do Filho, eu resolvo o problema da morte espiritual. E quando eu morro fisicamente, além de ser ressuscitado, porque aí você tem um problema resolvido, que é o da morte física, eu ressuscito para viver eternamente ao lado de Deus, e não no inferno, porque eu tenho Cristo lavando os meus pecados. E aí, a morte em si, por isso que a Bíblia diz que onde está a morte, o seu aguilhão, ou seja, o seu poder de destruição. Diante de Cristo, esse poder não existe mais. Para todo aquele que crê, o problema da morte está resolvido. O problema do muro de separação está resolvido. Nós não estamos mais separados de Deus, em Cristo estamos agora em amizade com Deus. Então temos vida com Ele. E aí, começamos a entender, tudo bem, pastor, entendi, beleza, a gente vence o problema da morte. Mas como é que isso acontece? Sendo que eu não consigo enxergar. E é disso que a gente vai falar hoje. Porque a lição de hoje é o seguinte: nós somos completamente imerecedores do amor de Deus, mas Ele não nos deixou largados para morrer. Quando a Bíblia diz, pelo que como por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou para todos os homens, mas Deus não nos deixou abandonados para morrer. Deus nos olhou com piedade, com graça. Eu queria ler algumas frases para vocês hoje, e a primeira delas,
porque a gente está estudando aqui a depravação total, o quanto o pecado destruiu da gente. Por isso que eu brinquei com vocês, o que é verdade, né? Mas em tom de brincadeira eu fiz com vocês, né? Abre a Bíblia aí, pecador, porque outro pecador vai ler, porque é o que somos. E existe um ensino sobre isso, um teólogo holandês chamado Jacob Arminio, ele diz o seguinte: nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o que é bom e referente à salvação não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido e enfraquecido. O livre-arbítrio também para a salvação, diz Armínio, está aprisionado, destruído e perdido. No sentido do que Armínio está falando, eu estou deixando claro que foi Armínio que disse isso, para você que entende um pouco de teologia não achar que eu estou ficando maluco. Armínio fez questão de dizer que o homem não tem condições de enxergar a sua própria salvação. O livre-arbítrio para andar com Deus foi ferido. Eu não consigo mais escolher Deus por mim mesmo. Eu preciso de Deus para que Ele me mostre o caminho. E depois que eu me converto, porque eu decido tomar uma decisão mediante as informações que Deus me dá, então Ele me convence de que eu preciso, porque eu não consigo nem enxergar que preciso de salvação. Você lembra da sua vida antes de Deus? Você olhava para o crente e falava assim: esse cara é louco, esse bicho é doido. Lá no Rio a gente fala: esse bicho é doido. Cara, igual vocês pensam aqui, né? Cara, Batuba pegando fogo, e o cara está dentro da igreja, num calor danado, sem ar-condicionado. O cara vai para um churrasco, ele mesmo leva a carne. E o cara é louco, porque ele dá o dízimo para a igreja, ele ainda leva a carne para o churrasco, às vezes ele leva o material do pastel à noite, ainda paga pelo pastel. Esse cara é maluco. Isso não tem sentido. E um calor daquele em Ubatuba, e o cara está na igreja. Aí você convida o cara para uma feijoada, ele fala assim: não, cara, hoje tem culto. Eu não consigo conceber isso aí. Pois era assim que eu pensava também. Eu olhava os crentes e falava assim: esse povo é louco. Mas por quê? Porque eu não conseguia enxergar. Sozinho a gente não enxerga. Só que aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Por quê? Porque minha mãe falava muito de Deus, então ela falava assim: você precisa ler a Bíblia, cara. Eu não gostava de ler nada. Às vezes eu errava o ônibus, porque eu tinha preguiça de olhar o enunciado do ônibus em cima. Quantas vezes eu morava no Retiro, era um bairro. Depois do Retiro tinha um açude, que era outro bairro, que tinha um grande açude lá, então ficou com o nome de açude. Quantas vezes tinha um bairro antes do meu que chamava Aero. Eu olhava aquele negócio lá, é aquele mesmo, entrava, ia para o Aero, achando que eu estava pegando o ônibus do açude, para parar no Retiro. Aí quando eu vi o ônibus fazendo a curva, entrando no Aero, eu pensava assim: errei de novo, cara, eu não olhei o negócio direito. Então eu tinha preguiça de ler. Aí, às vezes não tinha dinheiro, eu tinha que descer no Aero, andar 45 minutos até em casa, porque eu peguei o ônibus errado. Preguiça de ler. Aí minha mãe: você tem que ler a Bíblia. Aí um belo dia ela me deu uma Bíblia da família, um negócio desse tamanho assim, ó. Eu tenho guardado aí até hoje, essa grossura, cheia de imagem desenhada, ilustrada, para ver, igual criança, para ver se eu pegava ânimo. Encostei com a Bíblia lá, falei: vou ler isso nada, não tem tempo isso não. Aí num belo dia estou no colégio, isso antes da revolta, né? Antes do negócio ficar feio, ganhei o Novo Testamento dos Gideões Internacionais. Achei aquilo bonitinho, um livrinho azulzinho, pequenininho, levei para casa. E aí eu descobri que a folhinha do Novo Testamento era ideal para fazer canudo e cheirar cocaína. Verdade? Aí eu comecei a arrancar uma folhinha daquela, mas antes de arrancar eu lia.
lia alguma coisinha, lia outra, não entendia muita coisa. E aí, sem querer, eu encontrei o Evangelho. Não entendia muita coisa. E eu vi a palavra assim, Jesus. Falei, poxa, isso aqui eu não posso arrancar. Jesus, né, cara? Jesus é sagrado. E comecei a ler aquele negócio. Fiquei maravilhado com a história de Jesus. Comecei a ler. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração, porque eu não tinha condições de entender, eu não tinha condições de perceber minha necessidade. Para mim eu estava levando uma vida normal, que era o melhor que eu podia fazer. E Deus começou a trabalhar no meu coração. Está tudo errado. Eu não me esqueço da primeira mensagem que eu entendi na Bíblia. Meu cérebro hermenêutico funcionou. Eu comecei a ler a Bíblia e Deus falava comigo assim, está vendo? O meu filho que tem o poder para fazer o que você está vendo na Bíblia, tem o poder para mudar a sua vida. E eu comecei a acreditar naquilo. Eu falei, peraí, Jesus curava esse pessoal, coxo, ressuscitava pessoas. Eu que sou viciado em droga, ele pode me curar também. É por isso, gente, que eu admiro, mas eu não concordo com um item dos narcóticos anônimos. Qual é o item? Um dos 12 passos vai dizer o seguinte, que você é doente para o resto da vida. Não concordo, não adianta, não entra na minha cabeça. Que eu sou um dependente químico para o resto da minha vida. Não acredito nisso. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o Deus do impossível. E quando Ele cura, não tem como, querido. Não é cura, é cura. Não tem jeito. Você já percebeu que em nenhum momento da Bíblia alguém volta e fala assim, Jesus, o Senhor me curou, mas durou só 4 dias, estou aqui de volta. Estou aqui de volta porque não... sabe aquele dedo? Voltou a ficar torto. Você pode me dar uma moral aí, resolver isso? Porque senão eu vou no Procon. Você não tem nenhuma passagem que diga isso. Porque quando Ele cura mesmo. E o Espírito Santo começou a me mostrar. E ele começou a colocar crentes na minha frente, porque quando o cara, ele começa a buscar, porque é Deus quem dá força para ele buscar, mas o cara aceita buscar, porque Deus dá força para todo mundo buscar, mas a maioria diz assim, eu não quero mais. Mas quando o cara vai alimentando essa busca, Deus continua a enviar os seus elementos. Aí, às vezes, quando eu estava do lado de algum crente, o cara fazia alguma coisa extraordinária, e eu olhava aquilo e falava assim, poxa, que legal. O cara é crente, cara. Aí Deus colocou uns crentes assim de alta qualidade perto de mim. Eu comecei a trabalhar com um jovem chamado Fernando, 2 metros de altura. O que ele não tinha de beleza, ele tinha de fé. Imagina. Ele parecia o Frankenstein. Sério, sem zoeira. Só que o cara, rapaz, ele era da Assembleia de Deus, o cara andava, ele não andava, ele deslizava no azeite. O cara respirava Jesus Cristo com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu estava cheirando cocaína, passando a noite no tráfico de drogas, roubando casa. E eu olhava para aquele cara, no princípio eu olhava para ele assim, cara, é um idiota. Cara, esse cara está jogando a vida dele fora nesse negócio de igreja aí. Só que o Fernando chegava todo dia, nessa época meu irmão arrumou um trabalho para mim na prefeitura, mais faltava do que ia, mas eu ia para lá e o Fernando grudava em mim, porque o Fernando comprou a missão de me evangelizar, comprou a ideia. Ele foi extremamente usado naquela área da prefeitura. Nós fazíamos placas, letreiros para a prefeitura, naquela época não tinha adesivo, a gente fazia tudo na mão. E nós trabalhávamos ali aproximadamente 15 homens. O Fernando era zoado o dia inteiro, ele era o único crente. Ele era zoado o dia todo. Só gente que não valia nada, só peão. Imagina a situação. Ele era o único crente, o mais novo de todos nós. E o testemunho daquele jovem foi irretocável. Às vezes, quando eu subia para o andar de cima, chegava lá, o Fernando estava de joelho dobrado orando, cara. Aquilo mexia muito comigo. E ele descia quieto, e todo mundo zoando, e o Fernando sempre com um sorriso no rosto.
Ah, você larga de ser bobo, que não sei o quê, e brincando com a gente. Ele nunca ficava bravo. E eu pensava, como é que esse cara pode ser assim? Fernando foi o primeiro cara a impactar a minha vida. E eu comecei a olhar para o idiota pensando assim, pô, eu queria ser igual a esse cara. Eu queria ser assim. E Deus começou a me cercar e me colocar gente assim na vida. E o testemunho dessas pessoas começou a falar muito forte comigo. E é por isso que hoje, olha como é que o Fernando influenciou meu ministério. E é por isso que a gente tem uma igreja hoje que eu zelo muito pelo bom testemunho. Porque se o Fernando tivesse vacilado, talvez ele teria interrompido a minha caminhada. Mas pelo fato dele ter um grande testemunho, eu quis saber mais. E é por isso que eu zelo tanto pelo testemunho da igreja, pelo meu e pelo seu. Porque isso é muito importante. O evangelho tem sido atacado, tem sido completamente descredibilizado pelo mau testemunho dos crentes. Tem crente que presta um desserviço ao crescimento do reino, com a vida que leva. Quando o Armínio fala de destruído a nossa intenção, ele está falando de salvação. Nós não conseguimos enxergar a salvação. Se Deus não trabalhar conosco, nós sequer a enxergamos. Isso começa a nos mostrar o quanto nós fomos atingidos pelo pecado. É interessante porque tem uma frase, e achei muito interessante. Eu gosto muito de ler John Wesley. Eu não concordo com tudo que John Wesley fala, não, né, no que diz respeito à sua teologia, porque isso aqui eu tenho que explicar, porque tem muita gente que acha o seguinte: citou o cara, é discípulo do cara. Não, eu sou discípulo de muita gente, mas eu sei filtrar as coisas. Tem coisa que Wesley defendia na época dele que hoje, pela teologia que conhecemos, não dá para defender. Por exemplo, Wesley dizia que podemos ficar meses sem pecar. Eu não acredito nisso. Que o crente pode. Eu não acredito nisso. Mas ele escreve algumas coisas muito interessantes. E ele diz assim, claro que numa linguagem mais antiga, mas olha que coisa interessante. Ele diz assim: reconhece-te pecador, e de que maneira o és. Reconhece a corrupção de tua íntima natureza, pelo qual estás muito distanciado da justiça original, e pela qual a carne cobiça sempre contra o espírito. Mediante essa mente carnal, que é inimiga de Deus, que não é sujeita à lei de Deus, e nem de fato o pode ser. Sabe tu, olha que interessante, que és corrompido em toda a tua capacidade, em cada faculdade de tua alma. Sabe que és totalmente corrompido em tudo isso, inteiramente pervertido. Os olhos do teu entendimento estão obscurecidos, de sorte a não poderem discernir Deus e o que lhe diz respeito. Pastor, estou ficando depressivo com isso aí, pastor. Sabe por que é importante a gente perceber que a gente é incapaz de encontrar a salvação sem a ajuda de Deus? De que nós não temos condições de achar a salvação por nós próprios? Sabe por que isso é importante? Porque para com esse negócio do seguinte: não, eu faço tudo direitinho, pago minhas contas em dia, falo mal de ninguém, sou um cara trabalhador, tiro nada de ninguém. Deus vai resolver minha vida, né? Vai me levar para o céu porque eu sou um cara muito legal. Deixa eu dizer uma coisa para você, ô pecador, não é não, tá? Nunca foi. Quando você tiver que se comparar, não se compare a seres humanos, não. Quando você for falar de santidade e daquilo que você faz de certo ou errado, se compare com Deus, porque para viver no céu, você vai ter que viver com Ele. Então é com Ele que você precisa se comparar.
É para Ele que a gente olha, quando a gente vai falar de justiça humana. Se eu faço o certo ou o errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu só estou aqui pregando para você pela graça. Porque se não fosse a graça, você nem me conheceria, provavelmente. Primeiro que eu não teria condições de subir um degrau deste púlpito. Ainda hoje, eu não tenho condições. Já naquela época, então, nem pensar. E você só está aqui também porque Deus, de uma maneira ou de outra, já tem convencido você, trabalhado com você e mostrado para você que isso é o melhor. Porque senão nem aqui você estaria agora, você estaria em Batuba. Não querendo nada com Deus nessa altura do campeonato, tomando aquela cerveja ridícula, que o doido somos nós. Somos nós os doidos, né? Torrando naquela praia, bêbado, falando besteira, olhando para a mulher dos outros. Mas não, por que você está aqui? Você está aqui porque Deus investe na vida da humanidade e mostra o caminho que a humanidade não consegue ver. É Ele quem faz isso. E quando você enxerga nitidamente, porque Deus mostra, você já percebeu, fica evidente, fica claro, você só tem uma coisa a fazer: não resistir mais. Deus, eu quero. O Senhor me convenceu e eu quero. Mas você também pode dizer: Deus, o Senhor me convenceu, está claro para mim. Eu vejo os crentes, eles levam o melhor caminho. Eu vejo a minha família que é crente, eles vivem melhor do que eu. Mas eu não quero. Você também tem o direito de fazer isso. Mas não diga que você é bom. Você tenha suficiência em si mesmo. Porque sem Deus você nem enxerga. Sem Deus, para a salvação, não há nada de bom que você possa fazer. Nada seria suficiente. Porque quando você olha para a cruz, percebe um Cristo lá sofrendo, agonizando, com moscas nos olhos, com areia na visão, perdendo o seu sangue e tendo os seus nervos do corpo retorcidos, causando uma dor alucinante ao Filho de Deus. Ele agoniza por quase 12 horas, a começar do seu chicoteamento. É pregado naquela cruz e traspassado. E sangrando. Você diz: eu posso conseguir sozinho? Sou bom o suficiente? Você está dizendo para Deus: esse sacrifício não era necessário. Eu posso por mim mesmo. E cá entre nós, querido, se você pudesse por você mesmo, você acha mesmo que Deus, Pai, colocaria o filho dele nessa condição? Deus não é um masoquista, muito menos o Filho de Deus. Se ele veio sofrer daquele jeito, é porque você não consegue, não tem condições. E a única coisa que podemos fazer é nos rendermos. Senhor, o Senhor me convenceu, eu vou, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser da minha vida, porque eu vou viver para o Senhor. Eu quero orar com você e eu quero que você pense. É bom falar do que o pecado nos causou, sabe por quê? Porque a gente cai do nosso pedestal, a gente começa a perceber que realmente, sem Deus, nada podemos fazer, se não fosse a graça. Existe uma música do Salomão, do reggae, que fala muito ao meu coração. Ela diz assim, onde estaria eu se não fosse o amor de Deus? Quem seria eu se o Senhor não me resgatasse? Onde eu estaria? O que seria de mim se Deus não tivesse misericórdia para falar o meu coração e me aproximar dele?
sem o amor de Deus, o que seria de mim? É Ele quem convence, é Ele quem mostra o caminho, é Ele quem dá a oportunidade e chama, vem andar comigo. É Ele quem faz isso. Vamos orar? E se você quiser dizer nesta manhã, pastor, eu entendi e eu quero, ficou claro para mim, e eu quero andar com esse Deus. Eu tomo a decisão hoje de entregar a minha vida a Ele. Você pode, onde você estiver, ficar em pé, que eu vou orar por você. Não espero muita gente, mas senti o desejo de dizer isso a você. Eu só queria ficar em pé, que você ficasse em pé para eu orar por você. Se você deseja dizer para o Senhor hoje, Deus, eu vou caminhar com o Senhor. O Senhor me convenceu. Jesus era necessário porque eu não posso fazer isso sozinho. O Senhor me convenceu. Eu quero caminhar contigo. Onde você estiver, fique em pé. Eu quero orar por você. Alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você é incapaz. Saiba disso. Graças a Deus, Veleda. Há mais alguém? Quero orar por vocês. Deus, muito obrigado, porque Tu iluminaste, através da Tua palavra, o mundo, e mostraste a salvação ao perdido. O que seria de nós, se não fosse o Senhor? É tudo sobre o Senhor. A nossa vida é do Senhor. Tudo que fazemos é para o Senhor. Porque és Tu quem merece tudo aquilo que é a nossa adoração, tudo aquilo que é a nossa vida. Abençoe estes que de pé estão, abençoe aqueles que esta mensagem vai alcançar através dos nossos canais, aquele que está em casa e agora escuta, se rende, que Tu dês um novo amanhecer àqueles que Te buscam neste dia. Que haja uma nova história, que haja perdão, que haja o derramamento do sangue de Cristo sobre estes que estão em pé, e que haja da Tua graça. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer. Não estaríamos aqui se não fosse o Senhor. E realmente não teríamos essa alegria que sorri nas dificuldades e supera as dores de uma maneira tão exorbitante. Muito obrigado, Deus, pela obra do Senhor na nossa vida. Logo, nós só podemos mesmo é Te servir. Oramos em nome de Jesus. Amém.